Ele deixou cair uma pasta, e nela estava o contrato com o nome dela. No fim da sessão, ela saiu pálida. Ele sabe coisas que só meu pai sabia. Ela achava que ele estava louco, até ele prever o nome do filho dela. Ele se revelou no fim e disse: "Eu paguei seus estudos em segredo." O sol nascente de São Paulo iluminava timidamente as janelas espelhadas do edifício Horizonte Novo, sede do renomado Instituto Mente Sã, uma das mais prestigiadas clínicas de saúde mental do país. Doutora Helena Azevedo, 45 anos, cabelos castanhos, sempre presos em um coque discreto, e olhos penetrantes que pareciam enxergar além das palavras, caminhava pelos corredores com a confiança de quem conhecia bem seu território. Formada com louvor pela USP e com uma pós-graduação na PUC-SP, Helena construíra sua carreira com ética e competência, tornando-se referência no tratamento de transtornos psicológicos complexos. Naquela manhã de terça-feira, algo parecia diferente. Os funcionários trocavam olhares nervosos, e os sussurros cessavam abruptamente quando ela se aproximava. Helena sabia que algo estava fora do comum, mas preferiu manter sua rotina. Após atender 2 pacientes, recebeu uma ligação de Márcia, a secretária da diretoria. "Doutora Helena, Dr. Cardoso solicita sua presença na sala de reuniões. É urgente." Dr. Cardoso era o diretor administrativo do Instituto, um homem pragmático que raramente interferia nas questões clínicas. Helena franziu o senho, intrigada. "Estou a caminho", respondeu, organizando rapidamente suas anotações. Ao entrar na sala de reuniões, encontrou não apenas Dr. Cardoso, mas também Doutora Silvana, coordenadora da ala de pacientes de alto risco, e Dr. Mendes, responsável pela segurança da instituição. Os 3 mantinham expressões sérias e tensas. "Helena, obrigado por vir tão rapidamente", começou o Dr. Cardoso, gesticulando para que ela se sentasse. "Temos uma situação delicada." Dr. Mendes pigarreou, ajustando os óculos. "Recebemos um novo paciente ontem à noite. Um caso extraordinariamente complexo." Doutora Silvana interveio, sua voz normalmente calma, agora carregada de apreensão. "O paciente tem um histórico de comportamento manipulador e potencialmente desestabilizador. Ele já passou por 3 instituições diferentes e nenhuma conseguiu fazer um diagnóstico conclusivo ou estabelecer um tratamento eficaz." Helena os observava atentamente, percebendo que algo mais estava por trás daquele chamado. "E vocês querem que eu faça a avaliação inicial?" te perguntou diretamente. Os 3 trocaram olhares e Dr. Cardoso finalmente assentiu. "Precisamente. Mas preciso ser franco. Este não é um caso comum. O paciente, que se identifica apenas como Rodrigo, demonstra uma inteligência fora do comum e uma capacidade perturbadora de afetar os profissionais que o atendem." "Afetar?" questionou Helena, arqueando uma sobrancelha. "O último psiquiatra que o atendeu pediu afastamento por 2 semanas. Disse que não conseguia mais distinguir quem estava analisando quem", explicou. Dr. Mendes, visivelmente desconfortável. Helena sentiu um misto de curiosidade profissional e cautela. Em 20 anos de carreira, tinha enfrentado casos desafiadores, mas algo no tom daquela conversa sugeria que estavam diante de algo diferente. "Entendo a preocupação, mas não compreendo por que me escolheram para este caso específico. Temos outros especialistas em casos complexos." Dr. Cardoso hesitou antes de responder. "O paciente solicitou você, especificamente. Se você gosta dessas histórias de alma, não esquece de deixar o like. Se essa história toca seu coração, deixa um coração nos comentários e se inscreva no canal." Um silêncio pesado tomou conta da sala. Helena sentiu um leve arrepio percorrer sua espinha. Como um paciente recém-chegado saberia dela? "Ele mencionou seu nome?" perguntou, tentando manter a voz firme. "Não apenas mencionou. Ele citou seu artigo sobre padrões de manipulação em estruturas hierárquicas, publicado há 3 anos. Disse que você seria a única capaz de entendê-lo." Helena lembrava-se bem daquele artigo. Uma análise sobre como estruturas de poder influenciam comportamentos manipulativos em ambientes institucionais.
Não era um trabalho amplamente conhecido fora dos círculos acadêmicos. Isso é incomum, admitiu ela, reorganizando os pensamentos. Quando devo encontrá-lo? Esta tarde, se possível, respondeu o Dr. Cardoso. Ele está na ala leste, em uma sala de avaliação adaptada, por precaução. Helena assentiu, absorvendo a informação. A ala leste era reservada para casos que exigiam protocolos especiais de segurança. Há mais alguma coisa que eu deva saber? Perguntou, pressentindo que não haviam contado tudo. Doutora Silvana estendeu uma pasta fina. Estas são as poucas informações que conseguimos reunir. As outras instituições foram evasivas em seus relatórios, como se preferissem esquecer que ele esteve lá. Helena folheou rapidamente o arquivo. Notas fragmentadas, observações contraditórias e uma ausência notável de diagnósticos conclusivos. Na última página, uma observação chamou sua atenção. Paciente demonstra conhecimento detalhado sobre psicologia e neurociência. Possível formação. Na área? Ele tem formação médica ou psicológica? Perguntou Helena. Não sabemos ao certo, respondeu o Dr. Mendes. Seus documentos pessoais parecem estar em ordem, mas há lacunas em sua história que não conseguimos preencher. É como se partes de sua vida tivessem sido apagadas. Helena fechou a pasta, tomando sua decisão. Vou vê-lo às 14h. Preparem a sala com câmeras e gravadores. Quero registrar tudo. Já está providenciado, garantiu o Dr. Cardoso. E Helena, tenha cuidado. Não é apenas a mente dele que parece perigosa. É a maneira como ele faz você questionar a sua própria. Ao sair da sala de reuniões, Helena sentiu o peso daquele caso sobre seus ombros. Em seus anos de prática, havia aprendido que os rótulos raramente capturavam a complexidade humana. Perigoso era uma palavra carregada de julgamentos e expectativas. Mas algo na maneira como todos falavam sobre aquele paciente despertava uma inquietação incomum. De volta ao seu consultório, Helena cancelou suas consultas da tarde e dedicou-se a revisar o escasso material sobre Rodrigo. As informações eram contraditórias e vagas. Em uma instituição, ele havia sido descrito como cooperativo, mas evasivo. Em outra, como abertamente hostil a qualquer tentativa de diagnóstico. A única constante era a menção à sua extraordinária inteligência e capacidade de analisar os próprios avaliadores. Enquanto o relógio avançava para as 14h, Helena se preparava não apenas profissionalmente, mas também emocionalmente. Algo lhe dizia que aquele encontro seria um ponto de virada em sua carreira. O que ela não imaginava era o quanto aquele misterioso paciente transformaria não apenas sua visão profissional, mas sua própria percepção sobre os limites entre sanidade e loucura, ética e ambição. Ao fechar seu caderno de anotações, Helena respirou fundo. Olhou pela janela de seu consultório, observando a cidade de São Paulo em seu ritmo frenético, alheia ao pequeno drama que estava prestes a se desenrolar dentro daquelas paredes assépticas. Com uma determinação renovada, pegou sua pasta e dirigiu-se à ala leste onde Rodrigo a aguardava. No caminho, cruzou com a enfermeira Tânia, que a deteve com um toque leve no braço. Doutora Helena, sussurrou ela, olhando nervosamente ao redor. Tenha cuidado com esse. Ele parece saber coisas que não deveria saber. Helena agradeceu o aviso com um sorriso tranquilizador e continuou seu caminho. Quanto mais ouvia sobre Rodrigo, mais intrigada ficava. Em breve, estaria frente a frente com o homem que parecia ter abalado as estruturas de instituições inteiras. E algo dentro dela, uma mistura de intuição profissional e curiosidade pessoal, dizia que nada seria como antes após aquele encontro. A ala leste do Instituto Mente Sã era conhecida por seu silêncio opressivo. Diferente das outras áreas, onde conversas e sons cotidianos criavam uma atmosfera mais acolhedora. Ali, cada passo ecoava como uma confissão não solicitada. Helena parou diante da porta da sala de avaliação 5E, ajustou o crachá e respirou fundo. Atrás dela, Dr. Mendes observava seus movimentos com visível apreensão. Os seguranças estão posicionados discretamente no corredor,
informou ele em voz baixa. Qualquer sinal de perigo, basta pressionar o botão sob a mesa. Helena assentiu, embora considerasse o protocolo excessivo. Em sua experiência, a violência era raramente o maior perigo em casos como aquele. O verdadeiro risco estava nas palavras, nas manipulações sutis, nas distorções de realidade que pacientes altamente inteligentes podiam criar. "Estarei bem", afirmou com confiança. "Lembre-se de que as câmeras devem permanecer ligadas durante toda a sessão." Ao entrar na sala, Helena foi recebida por um ambiente surpreendentemente comum. Esperava algum tipo de cenário intimidador, talvez com contenções ou barreiras de proteção. Em vez disso, encontrou uma sala de avaliação padrão, uma mesa redonda, 2 cadeiras confortáveis, iluminação natural vinda de uma janela alta e gradeada. E sentado calmamente, com as mãos repousando sobre a mesa, estava o homem que tanto alvoroço havia causado. Rodrigo não correspondia à imagem mental que Helena havia construído. Nada em sua aparência sugeria perigo ou instabilidade. Aparentando cerca de 50 anos, possuía cabelos grisalhos bem aparados, olhos castanho escuros perspicazes e uma postura que transmitia serenidade. Vestia roupas simples, mas de boa qualidade, calça social azul marinho e camisa branca de mangas compridas, sem aliança, sem relógio, sem adornos, como se tivesse deliberadamente eliminado qualquer detalhe que pudesse revelar algo sobre si. "Doutora Helena Azevedo", disse ele, sua voz surpreendentemente melodiosa. "É um prazer finalmente conhecê-la, pessoalmente." O finalmente não passou despercebido. Helena manteve sua expressão neutra enquanto se sentava. "Bom dia, Rodrigo. Sou a doutora Helena, como já sabe. Estou aqui para realizar sua avaliação inicial." Um leve sorriso surgiu no rosto dele, como se ela tivesse contado uma piada particular. Avaliação. Interessante escolha de palavras. Pressupõe uma hierarquia, não acha? Alguém que avalia e alguém que é avaliado. Helena reconheceu, e imediatamente a tática, questionar o próprio formato da interação para estabelecer controle. Era um movimento clássico, que ela mesma havia descrito em seus trabalhos. "A avaliação é um processo mútuo", respondeu calmamente. "Estamos ambos observando e interpretando." Rodrigo inclinou ligeiramente a cabeça, como se estivesse genuinamente impressionado. Exatamente como esperava que respondesse. Seu artigo sobre estruturas hierárquicas captura essa dança perfeitamente, não? Helena sentiu um leve desconforto. Era desconcertante ter um paciente que parecia conhecer tão bem seu trabalho acadêmico. "Você leu meu artigo?", constatou, mantendo o tom neutro. "Como teve acesso a ele?" "O mundo acadêmico é surpreendentemente permeável para quem sabe onde procurar", respondeu ele vagamente. "Mas não estamos aqui para falar de mim, estamos? Oh, espere. É exatamente para isso que estamos aqui." O sarcasmo era sutil, quase imperceptível, mas Helena o captou claramente. Decidiu mudar de abordagem. "Na verdade, estou curiosa para saber por que solicitou especificamente a minha presença." Rodrigo recostou-se na cadeira, estudando-a com um olhar que parecia atravessar camadas de defesas profissionais. "Digamos que reconheço talento quando o vejo. Sua abordagem à psicologia é refrescante, menos categorizações rígidas, mais compreensão da fluidez humana." Ele fez uma pausa calculada. "Além disso, achei que seria interessante ser avaliado por alguém que entende os mecanismos da manipulação." Helena começou a perceber por que outros profissionais haviam se sentido desestabilizados. Cada resposta dele parecia cuidadosamente calibrada para provocar uma reação específica: curiosidade, desconforto, admiração ou insegurança. "Você parece ter uma compreensão sofisticada de conceitos psicológicos", observou ela, abrindo seu caderno de anotações. "Tem formação na área?" "Tenho formação em muitas áreas", respondeu ele, deliberadamente vago. "A mente humana sempre foi meu campo de estudo favorito, principalmente quando se trata de entender como as pessoas se enganam tão habilmente." "Se enganam?" "Sim, doutora. A autoimagem que construímos raramente corresponde à realidade."
Tomemos você como exemplo. Helena manteve-se impassível, embora sentisse uma pontada de apreensão. Vê-se como uma profissional ética, competente, dedicada a entender as complexidades da mente humana. Uma defensora da dignidade em saúde mental, continuou ele com precisão inquietante. Mas pergunto-me se já considerou como sua própria ambição molda essa narrativa. Como sua necessidade de reconhecimento acadêmico influencia suas escolhas profissionais. Helena sentiu como se ele tivesse lido seus pensamentos mais privados. Sua recente hesitação em aceitar um cargo administrativo que limitaria seu tempo de pesquisa, sua frustração quando colegas recebiam mais reconhecimento por trabalhos menos rigorosos. Estamos aqui para discutir você, Rodrigo, não a mim, respondeu ela mantendo a voz firme. Ah, mas é precisamente isso que estou fazendo, retrucou ele com um sorriso enigmático. Estou mostrando como funciono. Encontro as pequenas rachaduras na armadura e aplico a pressão certa. É um talento natural. A franqueza da confissão surpreendeu Helena. Era raro um paciente admitir tão abertamente suas táticas manipulativas. E por que faz isso? Se perguntou ela genuinamente curiosa. Pela primeira vez algo mudou no olhar dele, um breve lampejo de vulnerabilidade rapidamente mascarado. Sobrevivência, doutora, em um mundo onde a verdade é maleável e a sanidade é definida por quem tem poder. Aprender a navegar pelas mentes alheias torna-se uma necessidade. Helena sentiu que haviam chegado a um ponto crucial. A referência à sanidade definida pelo poder ecoava conceitos de Michel Foucault e outros teóricos críticos da psiquiatria. Você se considera injustiçado pelo sistema de saúde mental? Perguntou diretamente. Rodrigo riu, um som surpreendentemente caloroso. Injustiçado não, doutora. Simplesmente consciente de suas limitações e contradições. O sistema não foi projetado para pessoas como eu. E que tipo de pessoa você é, Rodrigo? Ele inclinou-se para a frente, reduzindo a distância entre eles. Por um instante, Helena pensou ver algo familiar naqueles olhos castanhos. Um padrão de raciocínio, uma forma de articular pensamentos que parecia estranhamente conhecida. Sou o tipo de pessoa que vê através dos rótulos, que entende, que perigoso muitas vezes significa apenas incompreendido, que sabe que os limites entre genialidade e loucura são arbitrários e frequentemente políticos. A sessão continuou por mais 1 hora, um intrincado jogo de xadrez verbal, onde cada pergunta era respondida com outra pergunta, cada observação clínica rebatida com uma análise da própria metodologia de avaliação. Helena, acostumada a manter o controle das sessões, encontrou-se em território desconhecido, não completamente perdida, mas certamente desafiada em um nível que raramente experimentava. Ao final do tempo estipulado, Helena fechou seu caderno, consciente de que havia anotado muito menos do que o habitual. A maioria das sessões iniciais seguia um padrão previsível. Esta havia sido qualquer coisa menos previsível. Nosso tempo acabou por hoje, anunciou ela. Continuaremos amanhã se estiver de acordo. Rodrigo assentiu, seu olhar penetrante ainda fixo nela. Será um prazer, doutora, e espero que até lá você tenha começado a questionar não apenas quem eu sou, mas também o que realmente está acontecendo aqui. Aquela frase final, carregada de insinuações, permaneceu com Helena enquanto ela saía da sala. No corredor, Dr. Mendes a esperava ansiosamente. Como foi? E perguntou ele, estudando sua expressão. Helena considerou cuidadosamente sua resposta. Como descrever o que acabara de experimentar? Como explicar que, em apenas 1 hora, aquele homem havia conseguido fazê-la questionar aspectos de sua prática profissional que considerava solidamente estabelecidos? Complexo, respondeu finalmente. Ele é exatamente tão inteligente e articulado quanto descreveram. E sim, extremamente habilidoso em inverter a dinâmica da avaliação. Conseguiu chegar a alguma conclusão preliminar? Helena hesitou. As categorias diagnósticas pareciam inadequadas para capturar a complexidade daquele homem. Ainda é cedo, disse cautelosamente. Mas uma coisa é certa. Há muito mais nele do que seus relatórios anteriores sugerem. E tenho a distinta impressão
de que ele está conduzindo algum tipo de jogo elaborado. Um jogo perigoso? Insistiu o Dr. Mendes. Helena pensou no olhar penetrante de Rodrigo, na maneira como parecia conhecê-la melhor do que deveria, nas insinuações sobre o que realmente está acontecendo. Isso, respondeu lentamente, é exatamente o que pretendo descobrir. Aquela noite, Helena mal conseguiu dormir. Em seu apartamento no bairro de Pinheiros, cercada por livros e artigos científicos que normalmente lhe traziam conforto, ela se viu atormentada pelas palavras de Rodrigo. Não apenas pelo que ele havia dito, mas pela maneira como suas observações pareciam ressoar com dúvidas que ela própria nutria secretamente sobre sua profissão. Pela manhã, após uma xícara forte de café da região do Cerrado Mineiro, Helena decidiu tomar uma atitude incomum. Em vez de consultar seus colegas no instituto, dirigiu-se à biblioteca de psicologia da USP. Se Rodrigo tinha conhecimentos tão específicos sobre seu trabalho, talvez houvesse pistas sobre ele no ambiente acadêmico. A bibliotecária, Dona Célia, uma senhora de cabelos brancos que conhecia cada publicação como se fossem velhas amigas, recebeu Helena com um sorriso caloroso. Dr. Azevedo, que surpresa agradável! Em que posso ajudá-la hoje? Preciso pesquisar artigos acadêmicos de psicologia dos últimos 10 anos, especificamente sobre ética em diagnósticos e poder institucional, explicou Helena. Estou procurando por um autor específico, mas só tenho o primeiro nome, Rodrigo. Dona Célia franziu o senho. Temos vários Rodrigos no sistema. Rodrigo Santana, Rodrigo Mendonça, Rodrigo Teixeira. Alguma especificação adicional? Helena hesitou. Não tinha sobrenome, área de especialização ou instituição de vínculo. Infelizmente, não. Mas ele teria entre 45 e 55 anos, provavelmente. Após 2 horas de busca infrutífera, Helena estava prestes a desistir quando encontrou uma referência em um artigo sobre ética em pesquisa psiquiátrica. Como argumenta Rodrigo Almeida, 2010, as fronteiras entre tratamento e experimentação frequentemente se borram em instituições de saúde mental. Rodrigo Almeida. O nome provocou uma vaga lembrança. Helena solicitou o artigo completo e, enquanto aguardava, pesquisou o nome no sistema. O resultado a surpreendeu. Dezenas de publicações entre 2005 e 2015 e depois, nada. Era como se o acadêmico tivesse simplesmente desaparecido do mapa. Quando finalmente teve acesso ao artigo principal, Ética e Poder na Prática Psiquiátrica Contemporânea, Helena sentiu um calafrio ao ler a introdução. O estilo de escrita, a estrutura argumentativa, as referências filosóficas, tudo ecoava estranhamente as palavras que Rodrigo havia usado durante sua sessão. Naquele momento, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Dr. Cardoso. Reunião. Urgente sobre o paciente Rodrigo. 13 horas meu escritório. Chegando ao instituto com 15 minutos de antecedência, Helena encontrou a sala de Dr. Cardoso já ocupada por Dra. Silvana e Dr. Mendes. Suas expressões eram graves. O que aconteceu? Perguntou Helena, sentindo a tensão no ar. Recebemos uma ligação do Hospital Psiquiátrico Santa Clara esta manhã, explicou o Dr. Cardoso sem preâmbulos. Eles nos alertaram sobre Rodrigo. Aparentemente, ele causou uma crise significativa em sua instituição antes de ser transferido para cá. Que tipo de crise? Questionou Helena. Dra. Silvana interveio. Ele conseguiu convencer 3 pacientes de que seus diagnósticos estavam incorretos e que estavam sendo medicados inadequadamente. 2 deles se recusaram a continuar o tratamento e um chegou a apresentar uma queixa formal contra a instituição. E o mais preocupante, acrescentou o Dr. Mendes, é que após uma revisão independente, descobriu-se que os pacientes estavam certos. Os diagnósticos realmente estavam incorretos. Helena processou a informação com cuidado. Então ele não estava causando problemas por manipulação maliciosa, mas por identificar erros reais no sistema? Os 3 pareceram desconfortáveis com essa interpretação. A questão não é se ele estava certo ou errado, argumentou o Dr. Cardoso.
É que ele está desestabilizando instituições de dentro, questionando a autoridade médica estabelecida. Helena sentiu uma pontada de irritação. Não é nosso dever questionar práticas inadequadas, revisar diagnósticos duvidosos? Claro que sim, concordou doutora Silvana apaziguadoramente. Mas há protocolos a serem seguidos, canais apropriados. Rodrigo parece ter um talento especial para encontrar fragilidades no sistema e explorá-las, de maneiras que causam disrupção máxima. Helena pensou no artigo que havia encontrado mais cedo. Se Rodrigo Almeida e seu paciente eram a mesma pessoa, isso explicaria seu conhecimento aprofundado e sua perspectiva crítica. Vou continuar. As sessões de avaliação, declarou firmemente, e gostaria de solicitar acesso irrestrito aos registros médicos dele. Dr. Cardoso hesitou. Helena, você está certa de que consegue manter a objetividade profissional neste caso? Ele parece ter um talento especial para influenciar pessoas. Pergunta a irritou, mas Helena manteve a compostura. Justamente por isso fui escolhida, não? Por minha capacidade de reconhecer e resistir a técnicas manipulativas. A reunião terminou com uma atmosfera tensa. Helena dirigiu-se diretamente à sala de avaliação, onde Rodrigo já a aguardava. Diferente do dia anterior, ele parecia ligeiramente menos composto. Havia uma inquietação sutil em seus movimentos, uma tensão quase imperceptível em sua postura. Boa tarde, doutora Helena, cumprimentou ele. Vejo que as notícias do Santa Clara chegaram. Helena não demonstrou, surpresa pelo fato dele saber da ligação. As paredes têm ouvidos, comentou ela sentando-se, especialmente em instituições onde as informações são poder. Um sorriso apreciativo surgiu nos lábios dele. Exatamente. E como reagiram seus colegas? Alarme? Indignação? Medo? Um pouco de cada, admitiu Helena, decidindo mudar de tática. A transparência poderia ser uma ferramenta mais eficaz que o distanciamento profissional neste caso. Estou curiosa sobre algo, Rodrigo. Você já publicou artigos acadêmicos sobre ética em psiquiatria? Algo lampejou nos olhos dele. Surpresa, talvez reconhecimento. Você fez sua lição de casa, respondeu, inclinando-se ligeiramente para a frente. Sim, em outra vida publiquei extensivamente sobre o assunto. Rodrigo Almeida, disse Helena, observando atentamente sua reação. Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em ética psiquiátrica e filosofia da mente. Desapareceu do mundo acadêmico há cerca de 10 anos. Pela primeira vez, Rodrigo pareceu genuinamente impressionado. Muito bem, doutora. Poucos fariam essa conexão tão rapidamente. Ele fez uma pausa, como se decidindo quanto revelaria. Sim, fui essa pessoa, até perceber que o sistema acadêmico era apenas outra instituição limitada por suas próprias contradições. O que aconteceu? Perguntou Helena, suavizando seu tom. Por que abandonar uma carreira promissora? Rodrigo olhou pela janela alta, seus olhos momentaneamente distantes. Você já sentiu que estava falando uma língua que ninguém mais compreendia, Helena? Eu passava horas escrevendo sobre os perigos da padronização excessiva em diagnósticos mentais, sobre como rótulos podem ser prisões, e então via meus próprios colegas reduzirem seres humanos complexos a códigos no DSM. Helena reconheceu a sinceridade em sua voz. Por trás da fachada de controle e manipulação, havia uma genuína frustração. Então, incentivou gentilmente. Então eu adoeci, disse ele simplesmente. Uma ironia deliciosa, não acha? O crítico dos diagnósticos psiquiátricos desenvolvendo seu próprio transtorno. Que diagnóstico você recebeu? Vários. Transtorno bipolar, transtorno de personalidade borderline, até esquizofrenia em um momento particularmente criativo de um colega que nunca gostou das minhas críticas aos métodos dele. Rodrigo riu sem humor. O fascinante foi observar como o sistema imediatamente me transformou de respeitado acadêmico em paciente instável, assim que cruzei essa linha invisível. Helena sentiu uma onda de empatia. Como profissional, conhecia bem as limitações do sistema que Rodrigo criticava. E como lidou com isso? No início, mal. Resistência, negação, raiva.
Depois, com uma curiosidade quase científica, comecei a observar como as instituições funcionavam de dentro, como paciente. Foi educativo. E começou a apontar falhas no sistema. Precisamente. Seus olhos brilharam com intensidade renovada. Percebi que podia fazer mais como paciente problemático do que jamais fiz como acadêmico respeitado. Quando você questiona o sistema de dentro, usando suas próprias regras contra ele, os resultados são fascinantes. Helena percebeu que estavam chegando a um território perigoso, mas também revelador. É isso que está fazendo aqui? Testando o Instituto Mente Sã? Rodrigo sorriu enigmaticamente. Estou testando muito mais que isso, Dr. Azevedo. Estou testando você. O ar entre eles pareceu carregado de eletricidade. Helena sentiu que estavam à beira de uma revelação importante. Por quê? Perguntou diretamente. Por que eu? Porque você é diferente, respondeu ele, estudando-a intensamente. Li seus trabalhos. Vi como você questiona sutilmente as mesmas coisas que eu questionava abertamente. A diferença é que você trabalha dentro do sistema, enquanto eu escolhi atacá-lo de fora. Helena sentiu-se exposta, como se ele tivesse articulado algo que ela mesma nunca havia admitido completamente. Você acha que sou uma cúmplice? Perguntou, uma ponta de desafio em sua voz. Acho que está em uma encruzilhada, respondeu ele suavemente, e que nossa próxima sessão poderá determinar que caminho escolherá. Quando o tempo da sessão terminou, Helena saiu com mais perguntas que respostas. Rodrigo Almeida, se realmente era ele, representava um paradoxo fascinante. Um ex-psiquiatra que se tornara paciente, usando seu conhecimento do sistema para expor suas falhas de dentro. Naquela noite, em seu apartamento, Helena revisou novamente os artigos de Rodrigo Almeida e ficou impressionada com as semelhanças entre suas ideias e algumas de suas próprias dúvidas, não expressas sobre a profissão. Havia algo profundamente perturbador, mas também libertador, em ver suas preocupações articuladas tão claramente por alguém que agora estava do outro lado da linha divisória entre médico e paciente. Enquanto a cidade de São Paulo brilhava, através de sua janela, Helena tomou uma decisão. Na próxima sessão, abandonaria o protocolo padrão. Se Rodrigo estava testando-a, ela também o testaria. Era hora de descobrir o que realmente estava acontecendo naquele intrincado jogo psicológico. O que ela não sabia era que a verdade, por trás da presença de Rodrigo no Instituto Mente Sã, era muito mais complexa e muito mais pessoal do que ela poderia imaginar, e que a próxima sessão não seria apenas um ponto de virada em sua avaliação, mas um momento decisivo que mudaria o curso de sua carreira e sua visão sobre a própria natureza da saúde mental. O terceiro dia de avaliação amanheceu com uma chuva fina sobre São Paulo, envolvendo o Instituto Mente Sã em uma névoa melancólica. Helena chegou mais cedo que o habitual, determinada a preparar-se adequadamente para o encontro decisivo com Rodrigo. Em seu escritório, espalhou os artigos acadêmicos dele que havia impresso, junto com suas próprias anotações das sessões anteriores. Um padrão começava a emergir, não apenas nas palavras de Rodrigo, mas em sua própria reação a elas. Havia algo estranhamente familiar em sua forma de argumentar, em seus questionamentos éticos. Era como uma melodia distante que ela não conseguia identificar completamente, mas que ressoava em algum lugar de sua memória profissional. Às 10 horas, uma batida suave em sua porta interrompeu seus pensamentos. Era Márcia, a secretária. Doutora Helena, desculpe incomodar, mas houve uma mudança na programação. O paciente Rodrigo solicitou que o encontro de hoje aconteça na biblioteca da instituição, não na sala de avaliação. Helena franziu o senho, surpresa com o pedido incomum. E Dr. Cardoso aprovou isso? Márcia pareceu desconfortável. Na verdade, foi Dr. Cardoso quem sugeriu que eu lhe transmitisse o pedido. Ele disse que a decisão final seria sua. A situação ficava mais intrigante a cada momento, porque Cardoso, normalmente tão rígido com protocolos, estaria disposto a acomodar um pedido tão incomum de um paciente considerado problemático. Muito bem,
respondeu Helena finalmente. Avise-os que estarei na biblioteca às 14 horas como programado. Quando Márcia saiu, Helena ficou contemplando a estranha dinâmica que se formava. Pacientes não ditavam os termos de suas avaliações e diretores não cediam tão facilmente a seus caprichos. Algo maior estava em jogo e ela estava determinada a descobrir o que. Às 14 horas em ponto, Helena entrou na biblioteca do Instituto, um espaço amplo e elegante, com estantes de madeira escura que iam do chão ao teto e grandes janelas que permitiam a entrada da luz natural, mesmo em dias nublados como aquele. A sala estava vazia, exceto por Rodrigo, que estava de pé junto a uma estante, examinando atentamente os títulos. Admirando a coleção? Perguntou Helena, aproximando-se. Rodrigo virou-se, um leve sorriso nos lábios. Avaliando-a, na verdade. A biblioteca de uma instituição revela muito sobre suas verdadeiras prioridades. Ele gesticulou para as estantes. E interessante como há tantos livros sobre administração psiquiátrica e tão poucos sobre a experiência subjetiva dos pacientes. Helena observou as estantes e percebeu que ele estava certo. A biblioteca favorecia fortemente textos técnicos e administrativos em detrimento de obras que exploravam a perspectiva dos pacientes. Uma observação perspicaz, reconheceu ela, escolhendo uma das duas poltronas dispostas perto da janela. Embora eu questione se esta é realmente a melhor configuração para a nossa sessão de hoje. Rodrigo sentou-se na poltrona oposta, uma expressão de calma determinação em seu rosto. É a configuração perfeita, na verdade. Menos clínica, mais honesta. Helena decidiu ir direto ao ponto. Por que estamos realmente aqui, Rodrigo? Não apenas nesta biblioteca, mas neste processo inteiro. O que você espera alcançar? Ele a estudou por um longo momento antes de responder. Reconhecimento, Helena. Não no sentido de fama ou validação, mas no sentido mais profundo. Quero que você reconheça o que está acontecendo aqui. E o que está acontecendo? Rodrigo. Inclinou-se para a frente, seus olhos intensos fixos nos dela. Uma avaliação, certamente, mas não aquela que você pensa estar conduzindo. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Helena sentiu seu coração acelerar ligeiramente. As peças começavam a se encaixar, mas a imagem completa ainda escapava de sua compreensão. Você não é realmente um paciente, é? Arriscou ela. O sorriso de Rodrigo se alargou. Tecnicamente já fui, e poderia argumentar que todos nós somos em algum nível, mas não sou um paciente do Instituto Mente Sã. Então, quem é você? Em vez de responder diretamente, Rodrigo levantou-se e caminhou até uma das estantes. Dali, retirou um livro específico e o trouxe para Helena. Era um exemplar bem conservado de Fundamentos da Psicologia Clínica, publicado 20 anos antes. Página 247, indicou ele. Helena abriu o livro na página mencionada e encontrou uma dedicatória manuscrita que fez seu sangue gelar. Para minha aluna mais promissora, Helena Azevedo. Seu compromisso com a ética e a dignidade humana será sua maior força nesta profissão. Com admiração, Professor Rodrigo Almeida. As memórias inundaram sua mente como uma onda. O professor Almeida. Seu mentor durante a especialização, o Sino, homem cujas aulas haviam moldado fundamentalmente sua visão da psicologia. Ela ergueu os olhos vendo-o agora com clareza renovada, mais velho, mais marcado pela vida, mas inegavelmente o mesmo homem que havia inspirado sua carreira. Professor Almeida, murmurou, a voz trêmula. Como? Por quê? Rodrigo, por favor, corrigiu ele gentilmente. Deixei o título de professor para trás há muito tempo. Helena sentiu uma mistura vertiginosa de emoções. Choque, confusão, uma pitada de raiva e, surpreendentemente, alívio por finalmente entender o estranho senso de familiaridade que sentia. Você me enganou, acusou, recuperando a compostura. Encenando este teatro elaborado. Prefiro pensar nisso como um experimento necessário, respondeu ele calmamente, e você não foi a única enganada. O que quer dizer? Rodrigo, professor Almeida, levantou-se novamente e caminhou,
até a porta da biblioteca. Abriu-a e fez um gesto convidativo. Para a surpresa de Helena, Dr. Cardoso entrou acompanhado por um homem que ela não reconheceu, alto, de aparência distinta, vestindo um terno impecável. Helena, começou Dr. Cardoso, parecendo estranhamente deferente. Permita-me apresentar formalmente o Dr. Rodrigo Almeida, o novo proprietário do Instituto Mente Sã. A revelação atingiu Helena como um raio. Ela olhou de Cardoso para Rodrigo, tentando processar a informação. Proprietário? Repetiu incrédula. O homem desconhecido de terno avançou, estendendo a mão. Carlos Vieira, advogado do Dr. Almeida. A aquisição foi finalizada há 3 semanas, mas o Dr. Almeida insistiu em conhecer a instituição de uma perspectiva única antes de assumir oficialmente. Helena sentiu-se tonta com a cascata de revelações. Seu antigo mentor, que havia desaparecido do mundo acadêmico após seu próprio colapso mental, agora reaparecia como o proprietário da clínica onde ela trabalhava. E havia escolhido revelá-lo através desta elaborada encenação, testando-a no processo. Por quê? Conseguiu perguntar finalmente, dirigindo-se diretamente a Rodrigo. Por que toda esta farsa? Rodrigo dispensou Cardoso e o advogado com um gesto, fechando a porta após sua saída. Voltou a sentar-se em frente a Helena, agora com uma expressão de seriedade profunda. Porque precisava saber se você ainda era a mesma Helena que conheci. A estudante que questionava, que se importava mais com as pessoas do que com os diagnósticos. Sua voz tornou-se mais suave. E porque este instituto precisa de uma transformação profunda, queria saber se você seria a pessoa certa para ajudar a realizá-la. Então eu também estava sendo avaliada, constatou Helena, um toque de amargura em sua voz. Todos estavam, confirmou ele. Cardoso, Silvana, toda a equipe administrativa. Você foi a única que viu além das aparências, que procurou entender em vez de simplesmente categorizar. Helena levantou-se abruptamente, a confusão dando lugar à indignação. Você não tinha o direito de brincar assim com as pessoas, de me manipular dessa forma. Não tinha outra escolha, respondeu ele firmemente. Este instituto, como muitos outros, tornou-se um lugar onde os protocolos importam mais que as pessoas, onde a burocracia sufoca a verdadeira cura. Ele fez uma pausa, seu olhar intenso fixo nela. Você sabe disso melhor que ninguém, Helena. Vi seus relatórios, suas pequenas notas de discordância nos prontuários. Você também vê os problemas. As palavras atingiram-na com força, porque continham verdade. Por anos, Helena havia lutado silenciosamente contra práticas que considerava desumanizadoras, fazendo pequenas intervenções onde podia, mas sempre dentro dos limites do sistema. E o que pretende fazer? Perguntou seu tom ainda desafiador. Comprar um instituto e fingir ser paciente não parece exatamente um plano sustentável para a reforma da saúde mental. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Rodrigo. Não, certamente não é. Mas é apenas o começo. Ele levantou-se, juntando-se a ela perto da janela. Tenho uma visão para este lugar, Helena. Uma visão que acredito que você compartilharia, se me desse a chance de explicar. Fora, a chuva havia parado, e um raio de sol tentava penetrar as nuvens persistentes. Helena observou a mudança na paisagem, sentindo que estava diante de uma encruzilhada em sua própria vida profissional. Estou ouvindo, disse finalmente. Rodrigo parecia aliviado com sua disposição de escutar. O Instituto Mente Sã tem recursos, reputação e potencial para se tornar um modelo de tratamento verdadeiramente humanizado. Não apenas para São Paulo, mas para todo o Brasil. Seus olhos brilhavam com convicção. Imagine um lugar onde os pacientes são parceiros ativos em seu tratamento, não receptores passivos de diagnósticos. Onde a saúde mental é vista como um espectro, não como categorias rígidas de normal e patológico. Enquanto ele falava, Helena reconheceu os ecos das aulas que havia assistido há tantos anos. A mesma paixão, a mesma visão revolucionária que a havia inspirado inicialmente a seguir aquele caminho. E onde eu me encaixo nessa visão?
A perguntou, sua raiva inicial dando lugar a uma curiosidade cautelosa. Como diretora clínica, respondeu ele sem hesitação. Alguém que possa implementar mudanças reais, treinar a equipe em novas abordagens, estabelecer protocolos que respeitem a dignidade e a autonomia dos pacientes. A proposta era tentadora, uma oportunidade de fazer precisamente o tipo de diferença que Helena sempre havia sonhado. E Cardoso? Os outros? Cardoso entende que as coisas mudarão, embora ainda não saiba exatamente como. Quanto aos outros, Rodrigo deu de ombros. Alguns abraçarão a mudança, outros resistirão. O importante é que as decisões clínicas estejam nas mãos de alguém que entenda o verdadeiro propósito da saúde mental. Helena caminhou até a outra extremidade da biblioteca, precisando de espaço para processar tudo o que havia acontecido. Seu mentor, agora revelado como o novo proprietário da clínica, oferecendo-lhe a chance de implementar as mudanças que ela sempre desejou. Você deveria ter sido honesto desde o início, disse finalmente. Talvez, concedeu ele. Mas teria visto a mesma Helena que vi nestes 3 dias? Ou teria visto a profissional cautelosa, conformada com o sistema que você se tornou? A pergunta atingiu-a com força, porque novamente continha uma verdade incômoda. Os anos de trabalho institucional haviam, de fato, suavizado suas arestas, diminuído sua disposição para desafiar o status quo. Preciso de tempo, disse ela finalmente. Para pensar, para processar tudo isso. Rodrigo assentiu, respeitando sua necessidade. Claro, tome o tempo que precisar. Ele caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Apenas lembre-se, Helena, você uma vez me disse, como estudante, que queria criar espaços onde as pessoas pudessem encontrar cura real, não apenas gestão de sintomas. Esta é sua chance. Quando ele saiu, Helena permaneceu na biblioteca vazia, o livro com a dedicatória ainda em suas mãos. A revelação de que Rodrigo Almeida, seu mentor, uma figura quase mítica em sua formação, havia retornado desta forma inesperada, deixou-a profundamente abalada. Mas além do choque e da confusão, havia uma sensação crescente de possibilidade. A oferta dele representava tudo o que ela havia desejado profissionalmente. A chance de realmente mudar as coisas, de criar um modelo de tratamento baseado nos princípios em que realmente acreditava. Enquanto o sol finalmente vencia as nuvens lá fora, iluminando a biblioteca com uma luz dourada, Helena começou a imaginar como seria o Instituto Mente Sã sob uma nova direção. Uma direção guiada não apenas pela ciência e pelos protocolos, mas pela compaixão e pelo profundo respeito pela experiência humana em toda a sua complexidade. 3 dias se passaram desde a revelação na biblioteca. Helena havia pedido uma licença curta, alegando questões pessoais, quando na verdade precisava de distância para reorganizar seus pensamentos. Em seu apartamento em Pinheiros, ela alternava entre longas caminhadas pelo bairro e intermináveis sessões de reflexão em sua varanda, observando o movimento da cidade enquanto ponderava sobre a proposta de Rodrigo. Na manhã do 4º dia, decidiu que precisava de uma perspectiva externa. Ligou para sua amiga Luísa Mendes, professora de ética médica na Unifesp, e uma das poucas pessoas em quem confiava plenamente para um conselho honesto. Encontraram-se no Parque Ibirapuera, caminhando lentamente ao redor do lago, enquanto Helena relatava os eventos surpreendentes dos últimos dias, obviamente omitindo nomes e detalhes que comprometeriam a confidencialidade. Deixa-me entender, disse Luísa, ajustando os óculos de armação vermelha. Seu antigo mentor, que desapareceu do mundo acadêmico após um colapso mental, ressurgiu como proprietário da clínica onde você trabalha. Fingiu ser um paciente para testar sua integridade profissional e agora está oferecendo transformar você na diretora clínica de uma instituição renomada? Helena não pôde deixar de rir da forma como a amiga resumiu a situação, tornando-a ainda mais surreal. Basicamente, sim. E você está hesitando porque Helena parou diante de um velho ipê, suas flores amarelas contrastando vividamente com o céu azul de São Paulo. Porque ele me enganou, Luísa. Manipulou não apenas a mim, mas a toda a instituição. Como posso confiar em alguém capaz disso?
Luísa considerou a questão por um momento. Veja bem, não estou defendendo os métodos dele, mas pense no contexto. Um homem que dedicou sua vida acadêmica a questionar as estruturas de poder em saúde mental, que depois vivenciou o sistema como paciente. Não é surpreendente que ele tenha escolhido um caminho não convencional para testar a instituição que acabou de adquirir. Helena suspirou, reconhecendo a lógica no argumento. E há mais, continuou, sentando-se em um banco próximo. Durante as sessões, ele identificou precisamente minhas próprias dúvidas sobre o sistema, como se pudesse ler minha mente. Ou como se ele lembrasse a pessoa que você era como sua aluna, sugeriu Luísa suavemente. A pessoa que talvez você ainda seja, sob as camadas de conformidade institucional. Aquelas palavras atingiram Helena profundamente. Era verdade. Ao longo dos anos, havia aprendido a trabalhar dentro do sistema, a fazer pequenas mudanças, onde podia, mas também havia cedido em muitos de seus ideais iniciais. E se eu não for mais aquela pessoa? Perguntou quase para si mesma. E se não tiver mais a coragem ou a energia para lutar por uma transformação real? Luísa colocou a mão sobre a dela. Só há uma maneira de descobrir. Aquela conversa foi decisiva. Naquela tarde, Helena retornou ao Instituto Mente Sã, dirigindo-se diretamente ao escritório que agora sabia pertencer a Rodrigo Almeida. Ele a recebeu como se estivesse esperando por ela, como se nunca tivesse duvidado de que ela voltaria. Aceito sua proposta, anunciou Helena sem preâmbulos, mas com condições. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Rodrigo. Não esperaria. Menos de você. Quais são? Primeiro, total transparência a partir de agora. Sem mais jogos, sem mais testes velados. Sua voz era firme, profissional. Segundo, autonomia clínica completa. Suas experiências como paciente são valiosas, mas as decisões profissionais precisam ser baseadas em evidências e ética, não apenas em reações ao sistema. Rodrigo assentiu, ouvindo atentamente. Terceiro, continuou ela, precisamos de um plano de transição gradual. Transformações abruptas raramente funcionam em instituições estabelecidas. E quarto, quero que você compartilhe sua história completa comigo, o que realmente aconteceu após seu afastamento da academia, sua experiência como paciente e como chegou até aqui. Condições justas, concordou ele, estendendo a mão. Temos um acordo, doutora diretora clínica. Quando apertaram as mãos, Helena sentiu o peso da responsabilidade que acabara de assumir, mas também uma emoção que não experimentava há anos, a sensação de estar realmente fazendo algo significativo. As semanas seguintes foram intensas. Rodrigo formalmente apresentou Helena como a nova diretora clínica durante uma reunião geral, que deixou a maioria dos funcionários surpresos e alguns visivelmente incomodados. Dr. Cardoso, em particular, parecia desconfortável com a rápida ascensão de Helena, embora mantivesse uma fachada de apoio profissional. Em seu novo escritório, significativamente maior que o anterior, Helena e Rodrigo começaram a delinear sua visão para o Instituto. As noites frequentemente se estendiam até tarde, com os dois debruçados sobre documentos, regulamentos e prontuários, identificando onde as mudanças eram mais urgentes. O primeiro problema, explicou Helena, apontando para uma pilha de prontuários, é a supermedicação. Muitos pacientes recebem combinações desnecessárias de medicamentos, sem tentativas adequadas de terapias complementares. Rodrigo concordou, folheando um dos arquivos. E há a questão do tempo. Sessões terapêuticas de 15 minutos não são suficientes para um trabalho real. É apenas gerenciamento de crise. Exatamente. Precisamos repensar toda a estrutura de atendimento. Durante essas sessões de trabalho, Rodrigo gradualmente cumpriu sua promessa de compartilhar a história. Helena aprendeu que após seu colapso, um episódio psicótico desencadeado por estresse extremo e burnout, ele havia sido internado contra sua vontade em uma instituição no Rio de Janeiro. A ironia não me escapou, comentou ele com um sorriso triste. O crítico da institucionalização sendo institucionalizado. Sua experiência como paciente havia sido transformadora.
experimentara em primeira mão as práticas que havia criticado academicamente. O distanciamento profissional excessivo, a medicalização de respostas emocionais normais, o desrespeito sutil à autonomia do paciente. Foi como ver o sistema, através de um microscópio, explicou em uma noite particularmente produtiva. Cada falha magnificada pela experiência pessoal. Após sua alta, havia se afastado completamente do mundo acadêmico, viajando pelo país e, eventualmente, para o exterior, sempre observando diferentes modelos de tratamento em saúde mental. Durante esse período, investimentos que havia feito anos antes em uma pequena empresa de tecnologia médica renderam surpreendentemente bem, proporcionando-lhe os recursos para considerar uma abordagem mais direta para a mudança. Quando soube que o Instituto Mente Sã estava à venda, foi como se o universo estivesse me oferecendo uma oportunidade perfeita, confessou. Uma instituição respeitada, mas convencional, pronta para uma revolução silenciosa. À medida que trabalhavam juntos, Helena percebeu que Rodrigo havia mudado desde seus dias como professor. Havia uma vulnerabilidade em seus olhos que não existia antes, uma compreensão mais profunda da fragilidade humana. Mas sua inteligência, aguda e sua paixão por mudança, permaneciam intactas. Nem tudo era harmonia, porém. Quando Helena começou a implementar as primeiras mudanças, reduzindo dosagens de medicamentos, aumentando o tempo das sessões terapêuticas, introduzindo grupos de apoio liderados por pacientes, encontrou resistência significativa. Dr. Mendes, em particular, mostrou-se um opositor ferrenho. Estas mudanças comprometem nossos protocolos de segurança, argumentou durante uma reunião tensa. Alguns destes pacientes são potencialmente perigosos. O que é mais perigoso, rebateu Helena firmemente, é perpetuar um sistema que trata pessoas como doenças ambulantes, não como seres humanos complexos enfrentando desafios emocionais e psicológicos. Doutora Silvana, surpreendentemente, tornou-se uma aliada inesperada. Após observar os resultados positivos das primeiras mudanças, pacientes mais engajados, menos episódios de crise, maior adesão ao tratamento, ela começou a defender ativamente a nova abordagem. Sempre tive dúvidas sobre nossos métodos tradicionais, confidenciou a Helena após uma reunião particularmente tensa, mas nunca tive coragem de questionar abertamente. O corpo de enfermagem também se dividiu. Alguns, como Tânia, abraçaram entusiasticamente as novas diretrizes que lhes davam mais autonomia e envolvimento no processo terapêutico. Outros resistiam, desconfortáveis com a ruptura da hierarquia tradicional. Um dia, cerca de 2 meses após o início das mudanças, Helena encontrou Rodrigo na varanda do 5º andar, observando a cidade ao entardecer. Havia uma expressão pensativa em seu rosto. Algo errado? Perguntou ela, juntando-se a ele. Apenas refletindo sobre como as instituições resistem à mudança, respondeu ele, mesmo quando a mudança é claramente benéfica. Helena assentiu, compreendendo perfeitamente. As últimas semanas haviam sido exaustivas, uma batalha constante contra a inércia institucional. Sabia que seria assim, comentou, mas confesso que subestimei a intensidade da resistência. E ainda assim você persiste, observou Rodrigo, um toque de admiração em sua voz. A mesma Helena determinada que conheci anos atrás. Ela sorriu, percebendo que era verdade. Apesar das dificuldades, sentia-se mais viva, mais alinhada com seus valores do que há muitos anos. Sabe o que me mantém seguindo em frente? Te perguntou, apoiando-se no parapeito da varanda. As pequenas vitórias, o paciente que finalmente se sente ouvido, o enfermeiro que descobre uma nova maneira de conectar-se, são momentos que justificam toda a luta. Rodrigo assentiu, compreendendo profundamente. É por isso que você era a pessoa certa para este papel, Helena. Você nunca perdeu de vista o que realmente importa. Naquele momento, algo sutil mudou entre eles. Um reconhecimento mútuo que ia além da relação profissional ou mesmo da antiga dinâmica mentor-aluna. Eram 2 guerreiros na mesma batalha, 2 visionários compartilhando um sonho.
Sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu em tons dramáticos de laranja e roxo. Abaixo deles, a cidade pulsava com vida, milhões de histórias se desenrolando simultaneamente. E dentro das paredes do Instituto Mente Sã, uma revolução silenciosa estava apenas começando. Amanhã, disse Helena olhando para o horizonte, começaremos a implementar o programa de integração familiar. Os médicos mais tradicionais vão resistir, alertou Rodrigo. Deixe que resistam, respondeu ela com um sorriso determinado. Estamos apenas começando. Enquanto o crepúsculo cedia lugar à noite, Helena sentiu uma certeza crescente de que, apesar dos obstáculos, estavam no caminho certo. O Instituto Mente Sã estava lentamente se transformando no tipo de lugar que ela sempre sonhara. Um espaço onde a saúde mental era tratada com dignidade, compreensão e respeito genuíno pela experiência humana. O que ela não sabia era que o maior desafio ainda estava por vir. Um desafio que testaria não apenas sua visão profissional, mas também os limites de sua aliança recém-formada com Rodrigo, e até mesmo sua própria compreensão do que significava verdadeiramente curar e ser curado. O Instituto Mente Sã fervilhava com energia renovada. 4 meses haviam se passado desde que Helena assumira a direção clínica. E as mudanças, embora graduais, eram inegáveis. As paredes antes brancas e assépticas dos corredores agora exibiam obras de arte criadas pelos próprios pacientes. Os espaços comuns haviam sido redesenhados para promover interação, com móveis confortáveis substituindo o mobiliário institucional. Mas a transformação mais significativa não estava no ambiente físico, e sim na atmosfera. Bom dia. Dona Teresa, como está se sentindo com a redução da medicação? Perguntou Helena, encontrando uma senhora de cabelos grisalhos no corredor principal. Melhor, Dona Helena, respondeu a paciente com um sorriso cauteloso. Ainda tenho aquela sensação de formigamento às vezes, mas consigo pensar com mais clareza. E estou adorando as aulas de pintura. Helena fez algumas anotações em seu tablet. O programa de redução gradual de medicamentos, acompanhado por terapias expressivas como arte e música, estava mostrando resultados promissores. Pacientes como Dona Teresa, que por anos haviam sido mantidos em um estado de sedação funcional, agora recuperavam sua vitalidade e capacidade criativa. Em seu caminho para o escritório, Helena passou pelo novo espaço de convivência, onde um grupo de pacientes participava de uma sessão de yoga ministrada por Júlia, uma terapeuta ocupacional recém-contratada. A cena seria impensável meses antes, quando o protocolo padrão limitava severamente as atividades físicas dos pacientes. No escritório, encontrou Rodrigo examinando planilhas com uma expressão concentrada. "Boas notícias?" perguntou, depositando seu café sobre a mesa. Ele ergueu os olhos, um sorriso iluminando seu rosto cansado. "Veja por si mesma. Redução de 40% no uso de contenção física, diminuição de 35% em prescrições de antipsicóticos de alta potência e, o mais impressionante, queda de 60% em episódios de crise que requerem intervenção de emergência." Helena sentou-se, absorvendo os dados com satisfação profissional. Eram números que validavam sua abordagem, que provavam que tratar pessoas com dignidade e envolvê-las ativamente em seu próprio processo de cura não era apenas eticamente correto, mas também clinicamente eficaz. "E as avaliações dos pacientes?" perguntou, referindo-se ao novo sistema de feedback implementado sob sua direção. Rodrigo deslizou outra pasta em sua direção. "Predominantemente positivas. Há críticas, claro. Alguns sentem falta da previsibilidade do antigo regime, outros acham as sessões de terapia em grupo intimidadoras. Mas, no geral, o nível de satisfação aumentou significativamente." Helena folheou os relatórios, sentindo uma onda de orgulho. Em poucos meses, haviam conseguido transformar um hospital psiquiátrico tradicional em um espaço que começava a refletir verdadeiramente seus ideais compartilhados. Mas nem tudo eram vitórias. A resistência interna continuava, agora mais organizada e determinada.
Dr. Mendes havia se tornado o porta-voz não oficial dos profissionais descontentes, e rumores de uma carta formal de protesto ao Conselho Regional de Medicina circulavam pelos corredores. Falando em desafios, comentou Rodrigo como se lesse seus pensamentos, recebemos um convite interessante. O Simpósio Nacional de Saúde Mental quer que apresentemos nosso modelo de transformação institucional. Aparentemente, nossos resultados preliminares chamaram a atenção. Helena sentiu uma mistura de orgulho e apreensão. É uma oportunidade incrível, reconheceu. Mas também nos coloca sob escrutínio público em um momento vulnerável. Ainda estamos refinando nossos protocolos, documentando resultados. Precisamente por isso deveríamos aceitar, argumentou Rodrigo, seus olhos brilhando com aquela intensidade familiar. É uma chance de moldar o discurso, de mostrar que nossas ideias radicais produzem resultados concretos. Antes que pudessem continuar a discussão, foram interrompidos por uma batida urgente na porta. Era Tânia, a enfermeira-chefe, seu rosto normalmente calmo, contorcido em preocupação. Doutora Helena, doutor Almeida, temos uma situação na ala oeste. É o Lucas. Lucas, Pimentel, 24 anos, havia sido um dos primeiros casos sob o novo protocolo de Helena. Diagnosticado com esquizofrenia resistente ao tratamento, ele havia passado por múltiplas internações, sob regimes pesados de medicação, com resultados mínimos. Helena havia reduzido gradualmente seus antipsicóticos, complementando com terapia cognitiva intensiva e um programa personalizado de reintegração social. Ele teve outro episódio psicótico? Te perguntou Helena, já se levantando. Não exatamente, respondeu Tânia. Ele está... Bem, é melhor vocês virem ver. Seguiram rapidamente para a ala oeste, onde encontraram uma pequena multidão reunida em torno da sala de atividades. No centro, Lucas, alto, magro, com cabelos escuros desgrenhados, gesticulava animadamente diante de um quadro branco coberto de equações matemáticas complexas. E é por isso que a abordagem convencional para a esquizofrenia falha. Fundamentalmente, estava explicando para uma audiência atenta de pacientes e alguns profissionais. Ela trata os delírios como erros a serem corrigidos, não como tentativas da mente de integrar experiências perceptivas anômalas. Helena observou a cena com assombro. O mesmo paciente que, meses antes, mal conseguia manter uma conversa coerente, agora articulava teorias sofisticadas sobre seu próprio estado mental. Ele começou isso há cerca de 1 hora, sussurrou Tânia. No início, pensei que fosse o início de um episódio, mas ele está perfeitamente lúcido, coerente. Está explicando sua própria condição de uma forma que nunca vi antes. Rodrigo observava a cena com uma expressão complexa, surpresa, admiração e algo mais, algo como reconhecimento. Lucas notou sua presença e fez uma pausa. Doutora Helena estava justamente falando sobre seu protocolo. A redução gradual da olanzapina permitiu que meu cérebro voltasse a funcionar sem a névoa química, mas a terapia cognitiva me deu as ferramentas para distinguir entre percepções reais e distorções. É um equilíbrio delicado, mas está funcionando. Helena aproximou-se cuidadosamente, avaliando o estado mental de Lucas. Seus olhos estavam claros, seu discurso organizado, sem sinais dos movimentos repetitivos que costumavam acompanhar seus episódios anteriores. Isso é fascinante. Lucas, você documentou suas observações? Comecei um diário há 2 semanas, respondeu ele entusiasticamente. Estou mapeando correlações entre variáveis externas, sono, nutrição, interações sociais e alterações em minha percepção. Há padrões emergindo, Dor. Helena, padrões que poderiam ajudar outros como eu. A sessão improvisada continuou por mais 1 hora, com Lucas respondendo perguntas de outros pacientes e até mesmo de profissionais. Quando finalmente se dispersaram, Helena, Rodrigo e Lucas permaneceram na sala para uma conversa mais reservada. O que você está experimentando é extraordinário, Lucas, comentou Helena. Mas precisamos monitorar cuidadosamente para garantir que não esteja sob estresse excessivo. Lucas assentiu, sua expressão séria. Compreendo perfeitamente.
Estou consciente dos riscos, mas também entendo que minha experiência poderia ser valiosa para seu trabalho aqui. Como assim? Perguntou Rodrigo intrigado. Vocês estão tentando transformar este lugar, respondeu Lucas olhando diretamente para ambos. Transformá-lo de uma instituição que apenas contém o sofrimento para uma que realmente promove cura, e estão enfrentando resistência. Eu poderia ajudar, como um caso de estudo, talvez. Um exemplo do que é possível quando pacientes são tratados como participantes ativos em sua própria recuperação, não apenas como recipientes passivos de diagnósticos e medicamentos. Helena e Rodrigo trocaram olhares impressionados. A articulação precisa de Lucas sobre o projeto que estavam tentando implementar era surpreendente. É uma oferta generosa, respondeu Helena cautelosamente. Mas minha preocupação principal é com seu bem-estar, não com nossa agenda institucional. Meu bem-estar e sua agenda não são mutuamente exclusivos, argumentou Lucas com um leve sorriso. Pelo contrário, são profundamente interconectados. Quanto mais pessoas como eu puderem se beneficiar desta abordagem, melhor para todos. A conversa com Lucas marcou um ponto de virada. Nos dias seguintes, Helena e Rodrigo discutiram longamente sobre como integrar pacientes como ele mais ativamente no processo de transformação do Instituto. Nasceu assim o Programa de Advocacia do Paciente, uma iniciativa pioneira onde pacientes em estágio avançado de recuperação participavam de reuniões clínicas, ofereciam feedback sobre protocolos e até mesmo auxiliavam no treinamento de novos funcionários. Naturalmente, a resistência intensificou-se. Dr. Mendes finalmente enviou sua carta ao Conselho Regional, alegando práticas experimentais não aprovadas e comprometimento dos padrões de segurança. Uma inspeção surpresa foi agendada, criando ondas de ansiedade entre a equipe. Na véspera da inspeção, Helena encontrou Rodrigo sozinho em seu escritório, muito depois do horário normal de trabalho. Ele parecia estranhamente abatido, contemplando a cidade iluminada através da janela. Preocupado com amanhã? Perguntou ela, oferecendo-lhe uma xícara de chá. Não com a inspeção em si, respondeu ele, aceitando o chá. Nossos métodos são éticos. Nossos resultados são documentados. Nossos pacientes estão melhores do que nunca. Estamos do lado certo desta batalha. Então o que é? Insistiu Helena, sentando-se ao seu lado. Rodrigo hesitou, como se escolhesse cuidadosamente suas palavras. Estou pensando no Lucas, na transformação dele, em como ele me lembra de mim mesmo. Helena esperou, sentindo que estavam prestes a entrar em território mais pessoal do que haviam explorado até então. Meu próprio colapso, anos atrás, não foi muito diferente do que ele descreve. Continuou Rodrigo, sua voz mais suave. Aquela avalanche de pensamentos, conexões que ninguém mais parecia ver, insights que pareciam vir de lugar nenhum. A diferença é que ele está tendo a chance de integrar essa experiência, de transformá-la em algo significativo e útil. Eu fui simplesmente calado. O silêncio pairou entre eles, carregado de emoções não ditas. É por isso que você está fazendo tudo isso, não é? Perguntou Helena gentilmente. Não é apenas uma reforma institucional abstrata, é profundamente pessoal para você. Rodrigo assentiu, seus olhos encontrando os dela. Sempre foi. E para você também, eu suspeito. Helena refletiu sobre sua própria jornada, as pequenos compromissos que havia feito ao longo dos anos, as vezes que havia silenciado suas objeções para trabalhar dentro do sistema. Como havia chegado perigosamente perto de se tornar exatamente o tipo de profissional que seu jovem eu teria desprezado. Sim, admitiu finalmente. Para mim também é pessoal. Cada paciente que conseguimos alcançar é uma vitória não apenas para eles, mas para tudo em que acreditamos sobre dignidade humana e potencial de cura. Naquele momento, algo cristalizou-se entre eles, um entendimento mais profundo, uma aliança fortalecida não apenas por objetivos profissionais compartilhados, mas por valores pessoais fundamentais. Independentemente do que aconteça com a inspeção amanhã, disse Rodrigo, sua determinação retornando. O que construímos aqui já é real, já tocou vidas, já demonstrou que existe um caminho melhor. Helena sorriu,
sentindo o mesmo fogo renovado. E é apenas o começo. A inspeção do dia seguinte seria apenas o primeiro de muitos desafios que enfrentariam juntos. Mas naquela noite, contemplando o futuro lado a lado, Helena e Rodrigo compartilhavam uma certeza: a transformação que haviam iniciado, tanto no Instituto Mente Sã quanto em si mesmos, era irreversível. O verdadeiro trabalho de cura, para os pacientes e para a própria instituição, estava finalmente em andamento. A manhã da inspeção amanheceu com um céu de azul intenso sobre São Paulo, como se a própria natureza conspirasse para trazer claridade a um dia decisivo. Helena chegou ao instituto 1 hora antes do habitual, encontrando os corredores já fervilhando com atividade. Nervosa, funcionários ajustavam quadros, organizavam documentos e ensaiavam respostas para possíveis questionamentos. "Respire fundo, pessoal", orientou Helena ao grupo de enfermeiros reunidos na estação central. "Não estamos escondendo nada. Pelo contrário, temos orgulho do que construímos aqui. Esta é uma oportunidade de mostrar que um novo modelo é possível." Suas palavras pareciam acalmar a equipe, mas Helena sentia seu próprio coração acelerado. Não pelo medo de violações regulatórias. Estavam operando dentro dos parâmetros legais, mesmo que desafiando convenções, mas pela consciência do quanto estava em jogo. O Instituto Mente Sã havia se tornado um farol de esperança para pacientes e profissionais que ansiavam por uma abordagem mais humana em saúde mental. Se a inspeção resultasse em restrições, seria um retrocesso não apenas para eles, mas para todo o movimento de reforma que começavam a inspirar. Às 9 horas em ponto, a comissão de inspeção chegou. 3 representantes do Conselho Regional de Medicina, acompanhados por um especialista em saúde mental da Secretaria Estadual de Saúde. Helena e Rodrigo os receberam no saguão, onde foram imediatamente confrontados com a primeira mudança visível. Um grande painel colaborativo onde pacientes e funcionários haviam pintado juntos uma representação simbólica da jornada de recuperação. "Interessante decoração", comentou a doutora Márcia Vasconcelos, a presidente da comissão, uma mulher de meia-idade com expressão severa e olhar analítico. "Mas estamos aqui para verificar protocolos clínicos, não estética." "Na verdade, doutora Vasconcelos, este painel é parte de nosso protocolo terapêutico", respondeu Helena calmamente. "A expressão artística colaborativa tem se mostrado extremamente eficaz na promoção de conexão social e processamento emocional, especialmente para pacientes com histórico de isolamento." A pequena correção estabeleceu o tom para o resto da visita. A cada questionamento técnico ou insinuação de impropriedade, Helena e Rodrigo respondiam com dados, estudos de caso e resultados documentados. Mostraram como a redução cuidadosamente monitorada de medicação havia diminuído efeitos colaterais sem aumentar recaídas. Apresentaram evidências de como a inclusão de pacientes em decisões terapêuticas melhorava significativamente a adesão ao tratamento. O momento mais tenso veio quando visitaram a área de convivência, onde Lucas coordenava um grupo de discussão sobre experiências subjetivas de psicose. Ao ver os inspetores, ele interrompeu a sessão e aproximou-se confiantemente. "Vocês devem ser a comissão de inspeção", disse, estendendo a mão. "Lucas Pimentel. Estou aqui há 8 meses, diagnosticado com esquizofrenia resistente." Ou, pelo menos esse era o rótulo antes da doutora Helena me ajudar a entender que minha mente funciona de maneira diferente, não defeituosa. Doutora Vasconcelos pareceu momentaneamente desconcertada pela articulação clara e pela postura confiante de Lucas. "Senhor Pimentel, é incomum ver pacientes liderando grupos terapêuticos", observou ela, recuperando a compostura. "Mais incomum ainda é ver pacientes sendo tratados como especialistas em sua própria experiência", respondeu Lucas com um leve sorriso. "Mas é precisamente isso que tem feito a diferença aqui. Sob o antigo regime, eu era apenas um conjunto de sintomas a serem suprimidos. Agora, sou um participante ativo em minha própria recuperação." A interação com Lucas pareceu ter um impacto profundo na comissão. O Dr. Paulo Rezende,
O especialista da Secretaria de Saúde, em particular, mostrou crescente interesse nas inovações do Instituto, fazendo perguntas detalhadas e tomando notas extensas. Após 6 horas de inspeção minuciosa, a comissão reuniu-se privadamente para deliberar, deixando Helena e Rodrigo em seu escritório, aguardando o veredicto em um silêncio carregado de expectativa. Independentemente do resultado, disse Rodrigo finalmente quebrando o silêncio, o que construímos aqui é real. Vidas foram transformadas. Helena assentiu, encontrando conforto nessa verdade inegável. Os pacientes como Dona Teresa e Lucas, que haviam recuperado autonomia e dignidade. Os profissionais como Tânia, que redescobriram o propósito de sua vocação. As pequenas vitórias diárias que nenhuma comissão poderia apagar. Quando a porta finalmente se abriu, a expressão de Dra. Vasconcelos permanecia ilegível. Dr. Azevedo, Dr. Almeida, começou ela formalmente, após revisão exaustiva de seus procedimentos e documentação, a comissão chegou a uma conclusão. Helena sentiu Rodrigo tenso, ao seu lado. O Instituto Mente Sã está operando de acordo com os padrões regulatórios essenciais de segurança e ética médica, continuou Vasconcelos. No entanto, vários de seus protocolos inovadores carecem de precedentes na literatura médica estabelecida, o que nos coloca em uma posição delicada. Ela fez uma pausa, consultando suas anotações. Portanto, nossa recomendação é que o Instituto seja designado como um centro de pesquisa e inovação em saúde mental, com a obrigação de documentar rigorosamente todos os seus métodos e resultados, submetendo relatórios trimestrais para revisão contínua. Helena e Rodrigo trocaram olhares surpresos. Não era uma condenação nem uma aprovação irrestrita, mas algo inesperadamente melhor. Um reconhecimento oficial do caráter inovador de seu trabalho. Além disso, acrescentou o Dr. Rezende, dando um passo à frente, a Secretaria de Saúde está particularmente interessada em seu programa de advocacia do paciente. Gostaríamos de explorar a possibilidade de um projeto piloto para implementar elementos desse programa em outras instituições públicas. Quando a comissão finalmente se retirou, deixou para trás não apenas um relatório favorável, mas uma validação que nem Helena nem Rodrigo haviam ousado esperar. A oportunidade de expandir sua influência para além das paredes do Instituto, de semear as sementes de transformação no sistema mais amplo de saúde mental. Naquela noite, o Instituto Mente Sã vibrava com uma energia renovada. A notícia da designação como centro de pesquisa espalhou-se rapidamente, elevando o moral da equipe e inspirando discussões animadas sobre o futuro. Helena encontrou Rodrigo na varanda do 5º andar, seu refúgio compartilhado durante os momentos mais desafiadores dos últimos meses. Parece que conseguimos, disse ela, juntando-se a ele para observar o pôr do sol sobre a cidade. Conseguimos. Uma abertura, corrigiu Rodrigo, seu olhar fixo no horizonte. O trabalho real está apenas começando. Helena sorriu, reconhecendo a verdade em suas palavras. A transformação que haviam iniciado não era um destino, mas uma jornada contínua. Cada paciente representava um novo desafio, cada resistência institucional, uma oportunidade de refinamento, cada avanço uma responsabilidade de documentar e compartilhar. Sabe o que é mais extraordinário para mim? Refletiu ela. Como esta jornada nos transformou também. Quando você apareceu como um suposto paciente perigoso, eu estava à beira de me conformar completamente com o sistema que sempre questionei. E você... Eu estava consumido por amargura, completou Rodrigo, virando-se para encará-la. Determinado a expor as falhas do sistema, mas sem um plano construtivo para criar algo melhor. Precisávamos um do outro para encontrar o equilíbrio. O reconhecimento dessa verdade pairou entre eles como uma terceira presença, a compreensão de que suas histórias individuais haviam convergido de maneira quase milagrosa, criando algo maior que qualquer um deles poderia ter realizado sozinho. 6 meses depois, o Instituto Mente Sã havia se tornado um centro de peregrinação para profissionais de saúde mental de todo o Brasil
e até mesmo de países vizinhos. Vinham observar o modelo inovador que integrava a redução consciente de medicação, terapias expressivas, participação ativa dos pacientes e uma abordagem verdadeiramente individualizada de tratamento. Lucas, agora oficialmente empregado como coordenador de advocacia do paciente, frequentemente conduzia as visitas, sua história pessoal servindo como testamento vivo do potencial de recuperação quando as pessoas são tratadas com dignidade e compreensão. O que muitos não entendem, explicava ele a um grupo de estudantes de psiquiatria, é que o que chamamos de sintomas são frequentemente tentativas da mente de comunicar algo significativo. Quando suprimimos esses sinais com medicação pesada, sem explorar seu significado, perdemos oportunidades cruciais de verdadeira cura. Helena, observando a sessão de longe, sentiu uma onda de orgulho. Lucas havia se tornado não apenas um exemplo de recuperação, mas um educador eloquente, transformando sua própria experiência de sofrimento em sabedoria que beneficiava outros. O sucesso do Instituto atraiu atenção nacional, culminando em um convite para que Helena e Rodrigo apresentassem seu modelo no Congresso Internacional de Psiquiatria em Buenos Aires. Sua apresentação, reimaginando o cuidado em saúde mental, a experiência do Instituto Mente Sã, foi recebida com uma mistura de entusiasmo e ceticismo, exatamente o tipo de disrupção produtiva que haviam esperado causar. Alguns argumentarão que nosso modelo é arriscado, concluiu Helena em sua apresentação. E tem razão. Há riscos em qualquer abordagem que desafie o status quo. Mas o maior risco de todos é continuar com um sistema que trata os pacientes como objetos de intervenção, não como sujeitos de sua própria recuperação. Os aplausos que seguiram foram ensurdecedores, sinalizando que sua mensagem havia encontrado terreno fértil, pelo menos entre um segmento significativo da comunidade profissional. De volta ao Brasil, inspirados pelo interesse internacional, Helena e Rodrigo embarcaram em seu projeto mais ambicioso até então. Um programa de treinamento para profissionais de outras instituições, compartilhando não apenas técnicas específicas, mas toda uma filosofia de cuidado centrado na pessoa. O que estamos construindo aqui, explicou Rodrigo durante a sessão inaugural do programa, não é apenas um novo modelo de tratamento, mas um novo paradigma de compreensão da saúde mental, um que reconhece a complexidade da experiência humana e honra a capacidade de cada pessoa de encontrar significado em seu sofrimento. Em um ano, o Instituto Mente Sã havia se transformado de uma clínica convencional em um epicentro de inovação e esperança. Pacientes que haviam sido considerados casos perdidos floresciam sob os novos protocolos. Profissionais que estavam à beira do burnout redescobriram seu propósito. E Helena e Rodrigo, outrora separados por circunstâncias e escolhas divergentes, haviam forjado uma parceria que transcendia rótulos profissionais. Em uma tarde tranquila, Helena encontrou Rodrigo em seu escritório, contemplando um convite recente da Universidade de São Paulo para estabelecer um programa de pesquisa colaborativo. "Consegue acreditar onde estamos agora?" perguntou ela, sentando-se ao lado dele. "Comparado a onde começamos?" Rodrigo sorriu, aquele sorriso que havia se tornado mais frequente nos últimos meses, um que alcançava seus olhos e suavizava as linhas de preocupação em seu rosto. "Na verdade, sim", respondeu ele, "porque sempre soube que era possível. Só precisava encontrar as pessoas certas para torná-lo realidade." Ele fez uma pausa significativa. "Pessoas como você." Helena sentiu o peso daquele reconhecimento, não apenas o elogio pessoal, mas a confirmação de que a jornada que haviam compartilhado não era uma coincidência, mas uma convergência necessária de visões complementares. "Sabe o que me dá mais esperança?" refletiu ela. "Não são apenas as mudanças que fizemos aqui, mas as sementes que estamos plantando em outros lugares. Cada profissional que treinamos, cada artigo que publicamos, cada conferência onde falamos,
são todos pontos de luz que podem se espalhar. 1. Revolução silenciosa, concordou Rodrigo. Exatamente. Uma que não derruba paredes com violência, mas as dissolve com compreensão. Enquanto conversavam, o sol da tarde paulistana filtrava-se através das janelas, banhando o escritório, em uma luz dourada que parecia simbolizar o novo amanhecer que haviam ajudado a criar, não apenas para o Instituto Mente Sã, mas para toda uma abordagem de cuidado em saúde mental. Lá fora, nos corredores e salas de terapia, nas áreas de convivência e nos jardins terapêuticos, pessoas continuavam sua jornada de cura, não como pacientes passivos, mas como participantes ativos em sua própria história. E nas salas de aula improvisadas e grupos de discussão, profissionais de todo o país absorviam não apenas técnicas, mas uma visão fundamentalmente nova do que significava promover saúde mental. A transformação que havia começado com um encontro inusitado entre uma psicóloga dedicada e um suposto paciente perigoso havia se expandido muito além deles, criando ondas de mudança que continuariam a se espalhar muito depois que suas próprias jornadas profissionais terminassem. E assim, enquanto o dia chegava ao fim e uma nova noite começava, Helena e Rodrigo permaneciam lado a lado, contemplando não apenas o que haviam conquistado, mas o horizonte de possibilidades que se estendia diante deles, um horizonte brilhante, com a promessa de um mundo onde a saúde mental fosse tratada com a dignidade, complexidade e humanidade que sempre mereceu. Comenta aqui. Qual parte te emocionou mais? Eu leio todos os comentários. Todo dia eu tô aqui com histórias que são só nossas. Ativa o sininho para não perder a próxima.